Ei, Vânios, boa noite. Débora! Hello. Oi, boa noite. É noite aí também? É tarde, 5h30 aqui. Aí você está se adaptando já culturalmente, dizendo boa noite. Isso. Tá vendo que os espectadores estão majoritariamente no Brasil. Muito bem. Exatamente. Gente, eu estou muito honrada de ter uma pessoa internacional, né? A honra é minha. Eu que estou honrada de estar participando aqui, né? Ah, Da sua live, né? É sempre muito boa cada live que você faz aqui. Aprendo demais. ah, que Anoto bom. as coisas no caderno. É maravilhoso, assim, ter esse espaço com professores e poder compartilhar experiências, né? Aprender juntos. É maravilhoso isso que você faz, esse projeto. Amo. Ai, que bom. Eu também tenho amado. Está me ajudando muito a me desenvolver profissionalmente mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fica muito estagnado e fica dando aula, fica só em contato com o aluno. Eu sou professora particular, então eu tenho pouco Uhum, contato com os professores, então tem sido uma forma exatamente. de desenvolvimento profissional maravilhosa. E Com aí, certeza. vamos poder contar com pessoas como você. Ah, Que você obrigada. passe para quem não te conhece ainda. Ok, então, eu sou Nathalie, eu sou de Recife, nasci e fui criada a maior parte da minha vida em Recife. Eu morei em outros estados também, morei no Rio, em Brasília, mas a maior parte do tempo em Recife. Sou professora de inglês, eu ensino inglês há 6 anos e há 2 anos ensino português para estrangeiros. Ah, que legal. E eu me formei em letras, fiz letras na Universidade Federal lá de Pernambuco. E atualmente eu moro nos Estados Unidos, em Wisconsin, que eu chamo de Polo Norte. Polo Norte? Para uma Aí é pessoa de Recife, é Polo Norte. bom, perto de Recife, acho que é fácil conhecer Polo Norte, né? Assim, meu primeiro inverno aqui faz um ano que eu moro aqui, né? E no ano passado eu cheguei na minha segunda semana aqui, fez menos 30 graus. Ah, meu Deus. Foi muito frio. Foi assim, o frio que não acontece geralmente, sabe? Foi uma exceção. Teve um fenômeno aí, polar vortex, um negócio assim. E aí, foi logo na minha segunda semana. Adoeci, né? Eu tenho asma, tenho vários problemas, sinusite, rinite, tudo que tem it, né? Aí adoeci, mas sobrevivi. Nossa Senhora, gente, menos 30 graus, não É a consigo. temperatura em Celsius. Não consigo imaginar. Mas aí estamos aí, agora amenizou um pouco a temperatura, eu imagino. Tá bem melhor, bem melhor. Ainda tá assim, né? Sempre temperatura negativa, mas -1, -2. Para quem pegou -30, é ótimo. Tá quentinho, tá de boa. Com Peraí que eu certeza. perdi aqui. Fui ler os comentários aqui, Sem problema. e aí eu cliquei e só a cara sumiu, mas agora voltou a aparecer. Aí Então voltou. tá. Então, uma apresentação breve sobre você. Também é a primeira vez que eu converso com a Nathalie, Uhum. pessoalmente. Então, vai ser ótimo poder te conhecer dessa forma. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que de você ter escolhido este tema para tratar aqui e também no seu TCC, certo? Foi o tema do seu TCC. Isso, Qual que é a relevância exatamente. desse tema para os dias de hoje? Por que é Uhum. um assunto que te move? Uhum. Então, esse tema é um tema que surgiu das minhas perguntas, da minha prática mesmo docente. Quando eu comecei a pensar no TCC, uma das coisas que a professora, né, ela falou pra gente foi o seguinte: observem, né, nas suas aulas, a maioria do pessoal da sala já dava aula, né, e observem nas aulas de vocês um problema, uma coisa assim que você quer investigar, uma dificuldade que você tem, uma coisa que você já passou e que você não tem assim as respostas para isso. E quando eu comecei a ensinar inglês, eu comecei a ensinar iniciantes.
Uhum. E eu tive várias turmas de iniciantes e eu tinha uma dificuldade imensa em conciliar, assim, as aulas com tudo 100% em inglês. Meus coordenadores, professores, todo mundo falava, né? As escolas que eu passei, a gente não podia usar português de jeito nenhum. Era tipo assim, proibidão, né? Uhum. E aí, Proibido. quando eu ia começar, turmas assim, de iniciantes mesmo, pessoas que não tinham muita base. E aí era difícil demais. E quando eu conversava com outros professores, eles diziam, eu uso, porque é impossível, assim, né? Quando um aluno não entende. E aí eu tenho a tendência de levar as coisas, assim, muito ao pé da letra. E eu pensava, mas a gente não pode usar, mas eles usam. E por que que a gente não pode usar? Eu comecei a me perguntar, né, assim, por quê? Não é assim apenas porque sim. Quem foi que disse isso? Tem pesquisa, tem embasamento teórico? Essa ideia de que a gente não pode, de jeito nenhum, usar a língua materna dos alunos ou português na sala? De onde surgiu isso? Então, isso foi o início, né, da minha investigação. Eu comecei a me perguntar essas coisas e, na época, eu mostrei à professora, né, esse tema. E ela gostou muito, ela falou, realmente é uma coisa que a gente não discute muito Sim. em palestras que a gente participava, eventos, né? Nunca, eu acho que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre esse tema. Então É, foi essa é um assunto novidade. polêmico, né? Sim, com certeza. Apesar de que eu vejo assim um movimento recente de procurar debater esse assunto e trazer à tona, desmistificar, Uhum. sempre foi um assunto muito polêmico para mim também. Assim, eu fico super acostumada a não usar português em sala de jeito nenhum, Uhum. porque sempre foi o que foi me ensinado, que é assim que se ensina inglês, através de inglês, a qualquer custo. Não pode português, é a regra número um, no português, no Isso, português. E aí, até hoje, exatamente. mesmo sabendo que existem pesquisas e que tudo tem mudado, né, que tem se movimentado e modernizado, para mim, enquanto professora, mesmo eu sendo autônoma e não tendo alguém que dite as regras para mim, eu Uhum. continuo seguindo as regras da mesma forma. Mas eu estou muito curiosa para saber os Exatamente. argumentos que você vai trazer. Assim, Ok, exatamente. E, né, inclusive, quando eu comecei a ensinar, né, foi assim que eu fui ensinada nos meus treinamentos, e eu lembro que uma vez me falaram, né, escreve no quadro, né, we only speak English here, né, nós só falamos inglês aqui. E eu escrevi isso no quadro, né, ninguém vai falar português hoje. E não, a aula não fluía. Assim, eu sei que existem vários métodos, várias coisas que você pode fazer para conseguir, mas eu senti essa dificuldade de por que não, por que, assim, nunca, né? por que E nunca, né? Talvez seja essa a pergunta. exatamente, porque até quando eu comecei a ensinar português para estrangeiros, foi depois da minha pesquisa, mas eu percebo que nas aulas de português, né, escolas de idiomas que tem por aí, as pessoas ensinam português, mas falam inglês, usam o inglês na aula. E aí Uhum. eu ficava nessa, por que que quando a gente aprende inglês tem que ser através do inglês 100%, todo o tempo, não é? E você me perguntou da relevância desse tópico, não é? E eu acho que, assim, é relevante porque é um dilema de muitos professores. Eu vi, assim, passou rápido o comentário, alguém falou, né, que eu sofro isso com os meus alunos iniciantes. É uma coisa que a gente não tem uma resposta, assim, baseada em teorias, é, em pesquisas, entendeu? É meio que vai passando de um treinamento para o outro, Uhum. entendeu? Deixa eu saber aqui. Ah, my connection is unstable. Tá Hum. todo mundo vendo a gente direitinho, ouvindo? Se tiver algum problema com áudio ou imagem, avisa a gente aí. Pra mim tá tudo bem por aqui. Uhum. Tranquilo aqui também. Beleza, então. Podemos continuar. Mas vamos lá. Uhum. Então, foi assim que surgiu esse meu interesse, né? Através desse problema que eu vi na minha sala de aula. E aí eu comecei a pesquisar, não é? E a partir daí, primeiro eu pensei, né? Vamos ver um pouquinho de história. Quero ver como começou, não é? Essa questão da língua ser suprimida, né? Tudo mais. E aí, você vê, né? Que tem vários métodos, abordagens. E
no Grammar Translation, né, logo um dos primeiros métodos, você tinha a língua privilegiada, né, a língua materna privilegiada, porque os alunos traduziam e tudo mais. Só que aí a gente tem uma mudança assim, drástica do Grammar Translation para o Direct Method, Uhum. que foi um momento que, assim, totalmente suprimir, esquecer a língua materna. E Foi um logo em salto seguida, bem radical, né? exatamente. E logo em seguida, a gente tem também a abordagem audiolingual. Só um momento, minha luz aqui apagou por alguma razão. Tá tranquilo. Só situando aí, então, o Direct Method, ele veio ali pela década de 50, se eu não me engano, certo? E o audiolingual veio mais da década de 60, 70, por aí. E Por era aí. necessário o uso da língua estrangeira, né, da língua alvo, imediato também por causa da guerra. Teve esse contexto, né? Isso, Tinha um imediatismo e uma necessidade muito instrumental da língua. Só para exatamente. visualizar. E uma coisa também que coincide é que, assim, esses métodos, eles tiveram mais prestígio por muito tempo em relação a outros que surgiram, né? O método audiolingual ainda é muito usado em várias escolas aí no Sim. Brasil também. E uma coisa interessante que, na minha pesquisa, não é, eu entendi e vi que outros autores estavam falando sobre isso, que nesse mesmo momento, década de 60, por aí, havia aqui nos Estados Unidos esse movimento, né, que eles chamavam de Americanization Movement, que é você americanizar os imigrantes, os indígenas, as pessoas, e era proibido utilizar qualquer outra língua nas escolas, inclusive nas aulas de inglês também. O meu Sim. sogro, ele é americano, mas ele é do Texas, ele mora na fronteira, bem pertinho do México, e ele cresceu falando inglês, cresceu falando inglês e espanhol, só que na escola que ele frequentava, ele não podia falar espanhol de jeito nenhum. Era proibido. Se você falasse espanhol, ele saía, não ia para a aula. Não podia. Então, isso acabou também se transferindo para as metodologias e também para outros lugares, né? Outros contextos. Então, você vê que essa ideia, né, de uma English speaking zone, né, somente falar inglês, ela vai muito além do somente, porque vai atrapalhar o aluno, porque ele vai se confundir. Tem a ver também com a história, né? O momento que as pessoas estavam vivendo. Isso é muito importante levar em conta o contexto. Então, quem não estiver familiarizado com esses métodos de abordagem, a gente não vai ter tempo para isso hoje, mas é legal dar uma Uhum. olhada em materiais sobre isso também, para poder se atualizar. Por que que isso foi acontecer, né? Por que não usar L1? Acho que é um Uhum. ponto de partida interessante, assim. De onde que veio isso? Exatamente. E aí você falou, não é? Por que não? Por que Então, não? pois é, por que não? Vários autores, um deles que eu usei é o linguista Vivian Cook. Eu vou enviar depois para você, eu não sei se eu enviei já, de referências. Sim, E ele fala em um dos livros dele sobre três justificativas que são muito comuns, né? Para a gente realmente responder por que não, né? Por que não? Assim, primeiramente, muitos professores e muitas pessoas pensam, a primeira justificativa é que a gente aprende uma outra língua, língua estrangeira, da mesma forma que a gente aprende a nossa língua materna. sim. Entendeu? Muitas pessoas pensam, a criança ela vai escutando e vai, né, escutando, depois vai falando. Claro, né? Você escutar, claro que você vai aprender, vai ajudar. Só que é impossível você não relacionar, você não pensar, o inglês e o português, você não relacionar uma coisa a outra, porque você já tem uma identidade linguística formada, você já tem um conhecimento prévio, né? Quando você vai aprender o inglês ou outra língua que você estiver estudando. Então, é meio que impossível não fazer essa relação, essa mistura, entendeu? Sim, e existia também uma ideia de que a língua materna e a língua estrangeira estavam em lugares diferentes do cérebro, né? Uma concepção, Exatamente. como é que fala? Equivocada, uma concepção equivocada. Então eu pensei, Exatamente. Você tá tudo falou lá na caixinha do pensamento, certo? Tá tudo exatamente. misturado. Pensar, tipo, tem que pensar em inglês, ou
Uhum. Como assim? A gente tira o português de uma gavetinha, abre a gavetinha do inglês e enfia Né? lá Para dentro. você seria o quê? O E6, 7, 8, 10, você poliglota aí. Nossa, milhões de gavetas, tá louco. Exatamente. E essa, na verdade, é a segunda justificativa dele, né? Que é a ideia de compartimentalização do cérebro, né? Em que a gente tem uma caixinha para o português e uma caixinha para o português. E a gente não pode misturar as duas, porque isso é um mito. E, né, estudos mostram que a gente tem acesso a uma, duas, três línguas ao mesmo tempo. É acesso, assim, É imediato. paralelo, né? Exatamente, paralelo. E outra coisa também que ele fala é que, assim, é sobre essa questão que você falou, né? Você precisa pensar em inglês, assim. O que Uhum. significa pensar em inglês? Pensar... A gente, né, nós somos bilíngues, você é poliglota. Não tem aquela história de, porque eu tenho que pensar em inglês. Como é que o aluno vai pensar em inglês se ele nem sabe ainda direito também? Se fosse assim, né? De pensar em É inglês também. É meio difícil, né? verdade. A gente E pensa, né? E ponto. exatamente, né? E aí tem a terceira justificativa que ele fala sobre aumentar a exposição ao idioma, que de um certo modo é verdade, quanto mais você falar, mais o aluno vai estar exposto à língua. Sim. Só que tem uma diferença, quando um aluno, estou falando aqui de iniciante, porque são os que mais precisam, né, desse apoio. Você tem um aluno que está começando agora, né, e você está falando inglês, tentando ajudar, mas assim, se o input não é aquela coisa compreensível para ele, não vai fazer muita diferença, né? A gente não é esponja que absorve tudo, vai absorvendo, absorvendo e pronto. É, se eu Ele ficar aqui precisa falando alemão na sua cabeça 1000 vezes, repetindo lentamente, vou repetir cantando, entender eu vou nada. repetir palavra por palavra, você vai entender tudo, tem certeza absoluta. Não Eu vai, não... né? Pois é, eu fico imaginando, por exemplo, imagina se colocando no lugar do aluno, né? Você, numa aula, sei lá, uma língua que você não escuta muito, alemão ou árabe, sei lá, e o professor lá falando, aí ele fala devagar. Ele pode fazer mímica, aí eu posso pensar, isso, talvez isso. Mas É, isso não claro, quer existem dizer. estratégias. Aham, Até porque eu sou a adepta do não português em sala de aula, até agora tem sido bem sucedida. uhum, Entendo que eu não preciso desse radicalismo e que não é para uhum, demonizar e que precisa ser desmistificado. Sei lá, de uns 2, 3 anos uhum, para cá eu tenho permitido de alguma forma. Então, assim, é uhum, possível. A gente com tem certeza. estratégias, milhões de estratégias para poder ensinar, mas talvez não precisasse de tanta estratégia assim, de tanta Uhum, técnica. Não precisaria ser tão cansativo para o professor, não precisaria ser tão sofrido para o aluno, se existisse uma exatamente. flexibilização. Mas eu queria saber qual que é o limite, assim, dessa Exata. flexibilização, o que que é um uso justificado, em que Uhum, momento, né? Porque exatamente. eu fico com a impressão, às vezes, de que o uso da língua-alvo o tempo inteiro, da língua estrangeira o tempo inteiro, pode causar ansiedade no aluno, Uhum, né? E isso isso, levanta milhões de muros que a gente já sabe. Então, pode, inclusive, exatamente. retardar o aprendizado. Não sei se você vai falar um pouco sobre isso. Sim, sim, com certeza. Então, eu estava falando sobre as justificativas, né? E Sim. aí, uma coisa que a gente. É importante, é muito bom a gente lembrar disso. Que, falando sobre o input, né? Sobre o nosso cérebro, a gente escutando, né? E processando. O que a gente escuta na sala de aula, o professor, aluno, é bom, claro, né? É listening practice para eles, né? Tá praticando. Mas não necessariamente reflete o tipo de input que ele vai escutar lá fora também. Sim. Então, como você falou, o radicalismo, né? Não, mas eu preciso aumentar. Claro, você está aumentando, mas será que você aumentando, será que realmente o aluno está absorvendo aquilo ou aprendendo aquilo? Será que realmente eu poderia, sei lá, dar uma instrução para uma atividade que é um pouco mais complicada, que tem um pouco mais de, assim, coisas diferentes, novidades? Será que não seria mais, assim, efetivo eu explicar essa atividade em português? Ou Uhum. será que, sei lá, o aluno pergunta, teacher, o que é dragonfly? E aí você fala, aí você faz a mímica, e aí coloca no Google, mas aí ele, sei lá, às vezes
qual a diferença dele ver a imagem e você falar, sei lá, libélula? É, Isso às não vai vezes não é uma fazer. imagem estereotípica que vai aparecer também, pode causar outro tipo de Uhum, confusão, né? É, às vezes é exatamente. muito mais simples e depois praticar, talvez, o Dragonfly. E aí pratica, não sei, né? Isso. Então, você perguntou, não é, qual é, até que ponto, não é, a gente é, deve usar a língua materna. E uma coisa que é importante a gente lembrar, que aqui, né, assim, eu não defendo, é, eu não estou defendendo assim, ah, você tem que falar português sempre, entendeu? É assim, o uso prudente. O Denilson de Lima, ele tem um artigo também sobre esse tema, e ele fala sobre o uso prudente da língua, não é? Sim. E Vivian, Eu acho que você me da Richmond, certo? isso, exatamente. Bom, E Vivian Cook também fala sobre, ele fala que acho que são três ou quatro fatores, né, que para você levar em conta. Por exemplo, a eficiência. Será que é melhor demonstrar, fazer a mímica lá, passar, sei lá, 2 minutos explicando o que é Dragonfly? Ou falar, ah, é libélula, sei lá. eu não sei desenhar uma Dragonfly, eu não sei fazer mímica, eu não sei induzir através de perguntas. Ah, eu Uhum, mostraria uma imagem, uhum. É, né? isso, Mas eu que eu tenho acho o que não tem nenhum privilégio de ter um problema. computador, Isso. Que não tem né? nenhum Eu tenho um problema. computador na minha mão lá, posso só digitar que vai aparecer. Nem todo mundo tem esse recurso. Isso. Uma O imagem, contexto, né? perfeito. O conceito da localização é muito importante também. Eu falo Uhum, de um lugar muito privilegiado, de lugar de professora particular, que tem meu próprio espaço, meus equipamentos, internet à disposição, tem 1 milhão de recursos. Mas e num contexto talvez de escola pública, ou numa uhum, sala com 12, 15 alunos, alunos com níveis diferentes, em turmas homogêneas. Então, eu acho que esse princípio da localidade, que a gente fala, né, do pós-método, ele é muito importante nessa escolha de uhum, língua, que é para usar a língua exatamente. estrangeira ou a L1, isso também varia bastante. Exatamente. E então, né, falando aqui, né, eficiência, ou sei lá, se eu comparar isso aqui, vai atrapalhar ou vai ajudar? Se eu usar o português agora. A naturalidade, por exemplo, você vai dar um feedback para um aluno, um iniciante. Você fez um speaking, uma atividade que dá um feedback. E você dá o feedback todo em inglês para o aluno. E será que ele realmente, esse feedback aqui agora, será que iria ajudar se você desse em português? Será que ele iria entender um pouco mais? Uhum. Entendeu? Então a gente tem que levar as coisas, várias coisas em conta, não é? A Então, relevância, você né? mencionou eficiência até agora, só para retomar? Eficiência e Eficiência, qualidade. isso, naturalidade, tem também o learning, o aprendizado, se vai atrapalhar ou se vai ajudar, que na minha opinião vai entrar com eficiência e relevância externa, assim, sei lá, Tá. uma nota cultural, uma curiosidade. Às vezes os alunos têm uns insights assim na aula e ele não pode compartilhar, por que não? In English, né? Sei lá, ele tem uma ideia, ele pensa, ah, professora, por que que isso e aquilo? E você, no, in English. E aí ele não sabe, ele fica frustrado, né? Eu fico pensando assim, que a língua materna, às vezes, é o único recurso que o aluno tem para se expressar. Então, quando a gente pede para que não use de qualquer forma, assim, de forma nenhuma, a gente está privando o aluno de construir opiniões, de pensar criticamente sobre algum assunto, porque ele não vai conseguir contribuir, às vezes, na língua estrangeira, então ele prefere ficar calado, Uhum, né? Então é uma isso. forma de acolher os alunos também. Estou morrendo de vergonha de ter feito isso por quase 15 anos. Ah, eu também fiz isso muitas vezes, né? A Acho gente que está muita gente aí aprendendo. se identifica. Por isso que eu estou me expondo dessa forma. Se os alunos terem visto isso daí, ó, desculpa. Pois é, inclusive, eu vou falar um pouquinho do meu TCC, eu tenho uns exemplos aqui, tem um exemplo de um aluno que ele ficou muito frustrado. Depois eu vou mostrar para vocês, tem umas transcrições, eu acho que eu vou ler, porque aqui vai ficar muito pequeno para ver. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, né, utilizar a língua materna nas suas aulas é uma ferramenta, né? E como uma ferramenta, você tem que saber usar essa ferramenta, né? Uhum. Então,
eu não vou falar muito aqui, assim, do meu TCC todo, né? Mas, assim, baseei muito na teoria sociocultural, em que a gente aprende, né? A gente tem a mediação e ferramentas, né, que atuam nessa mediação. Então, a língua materna seria essa ferramenta, esse scaffolding, né? Que vai ajudar o seu aluno a avançar. E uma metáfora, né, para ajudar vocês a entenderem melhor, é você, assim, imagina ou lembra você aprendendo a andar de bicicleta, né? Eu sei que tem gente que aprende assim, sei lá, do nada, mas eu particularmente tinha aquelas rodinhas pequenininhas atrás, né? Tem a Aham. bicicleta e aquelas rodinhas. Aí depois meu pai tirou uma rodinha, né? E depois tirou a outra. Mais ou menos isso, entendeu? Você vai Exato. aos poucos, não é? À medida que os alunos vão precisando menos, você vai, ó, diminuindo. É uma ferramenta, entendeu? Que você, sabendo Vai. usar, você pode alcançar resultados maravilhosos. Exatamente. Você vai instrumentalizando, assim, por se dizer, o aluno para poder andar por conta própria, né? Só uma pausa Exatamente. aqui, que a Simone está falando que é interessante que usando o bom senso a gente faz isso intuitivamente e que é bom ter referência e embasamento teórico para fazer a gente fazer isso de forma mais confortável. É bem legal. Uhum, E aqui, exatamente. pronunciation for... Gente, caiu alguma coisa, que gato. Eita! Oh. Que ela estava dando aula para um grupo de professores e a escola adota essa política. Imagino que seja política de jeito nenhum falar Uhum. português. Sugeriu um dicionário com tradução e os professores disseram que não eram autorizados a recomendar aos alunos porque eles teriam acesso à língua portuguesa. Então, além dos professores não serem autorizados a falar Uhum. português na sala, também não poderiam indicar materiais que facilitassem a compreensão dos alunos se houvesse língua portuguesa. Uhum. Isso é problemático de várias formas, né? Daria Isso, para uma discussão. Mas exatamente. é isso, a gente não pode privar os alunos de usar o instrumento que eles melhor conhecem, né? Uhum. Exatamente. Pensando que para além da língua, eles desenvolveram uma série de habilidades de escrita, de leitura, de pronúncia na língua materna. Então, é uma ferramenta, igual você está dizendo, para poder Uhum. transitar aí entre as duas línguas ou usar a língua alvo. Exatamente. Então, eu queria ler É para o vocês. problema das escolas, né? Que tem Isso. proibição. E aí, o Uhum. Queria ler para que a vocês gente umas. faz enquanto funcionário? Pois eu queria ler para vocês umas citações aqui, né, de pessoas famosas na área de linguística aplicada, né, ensino de língua inglesa, ensino de línguas estrangeiras. E aí, o Jeremy Harmer, por exemplo, né, sempre vai ao Brasil, né, um amor de pessoa. Ele fala o seguinte: há muitas ocasiões nas quais o uso da língua materna dos aprendizes tem vantagens óbvias. Ganha-se muito ao fazer comparações entre a língua materna e a língua-alvo. Os estudantes farão essa comparação de qualquer forma. Logo, nós, professores, podemos ajudá-los a fazer de modo mais eficiente. Então, Ótimo. achei incrível. Outro Posso também, fazer um paralelo pode? com o que está acontecendo atualmente no Brasil? Que Pode. é proibir a educação sexual nas escolas. É Uhum, basicamente isso, né? Os alunos vão ter acesso a sexo e a, enfim, uhum, várias outras coisas. Então, por que não o professor instrumentalizar e informar? É a sim. mesma coisa com a língua materna. Eles vão usar, eles vão Uhum. chegar em casa e vão dar um Google. Isso, exatamente, né? Então, Ou no nós meio da sala mesmo, professores. escondidos, embaixo da Isso, carteira. Então, assim, exatamente. a Então, ignorância não é exa- o caminho. Jeremy exatamente, né? Harmer, Isso. manda depois. Ah, tá. Paula, eu vou amanhã disponibilizar todas as referências que a Nathalie está falando hoje, tá bom? Uhum. E só em resposta aqui à Cris, da Imer, ela falou que sempre se preocupa porque pode acabar se transformando em uma muleta. Talvez seja mais interessante olhar para a língua como uma rodinha da bicicleta que a Nathalie falou, Uhum. e não como uma muleta, Exatamente. como algo negativo. Exatamente. É uma ferramenta, né, que vai ajudar, não é? E aos poucos você vai fazendo essa transição, vai ajudando, não é? Porque o que tá. Eu estava pensando esses dias, né? Nas nossas aulas, né? Não posso falar português e tal. Aí o aluno vai lá no Instagram, tem um professor lá dando uma dica, falando em português, dando uma dica de inglês.
vai atrapalhar também essa dica, porque ele deu a dica em português? Entendeu? Mais ou menos. Eu sei que é diferente, você não está na aula, mas por que você leu aquela dica em português, isso vai transformar, você vai ficar dependendo sempre? Não é bem Não, eu acho assim. que é isso que você disse, né? O uso prudente mesmo, Isso, saber os momentos exatamente. adequados e as ferramentas, as técnicas adequadas também. Mas Uhum. desculpa, tô falando muito, tô tomando Ah, seu tempo. não! Eu tenho uma mania de me empolgar e começo a falar rápido e vou atrapalhando tudo, então, se eu falar muito Nada, rápido, você me fala. Eu não, tá queria tudo ótimo, é ler, porque às vezes a gente para dar uma lida nos comentários, né? Que as pessoas fazem assim, com e certeza, tal. né? Então, quem tiver Mas por também enquanto, perguntas, tá? Pode mandar aí perguntas, fiquem à vontade. acho que tá tranquilo. Isso, eu queria ler Tava falando mais do um. karma, então, a gente interrompeu. Isso, sem problema. Eu queria ler também o Scrivener, ele fala, se você percebe que a melhor e mais eficiente maneira de explicar algo é usando a língua materna dos alunos, então faça isso. O Brown também, ele, né, vê a língua materna como um fator que facilita, se usado de forma prudente. Então a gente tem aí várias pessoas dessa área, né, é, Uhum. que estão aí escrevendo livros, fazendo palestras e que defendem, né, que se você precisar usar a língua materna, usa. Se for uma coisa que vai ajudar, usa. Não, não tem essa. Você não precisa ter esse medo de. Ah, porque eu traduzi uma palavra. Muitos professores, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, da outra vez que a gente ia fazer, né, a live, eu perguntei, né, professores, o que vocês acham? E muita gente falou, eu uso, mas sei que não devo, entendeu? Aquele medo, assim, eu uso, mas assim, se a minha, sei lá, se a minha escola souber, ou eu uso, mas assim, é errado, tá? E a gente tem esse medo, né? Porque a gente quer o melhor para os nossos alunos, com certeza. Mas a Sim, gente precisa refletir, né? Lembrar que você usar de forma prudente não vai atrapalhar, mas sim ajudar. isso. E o que é considerado prudente aí, de acordo com suas pesquisas? Porque prudência, eu acho que é um conceito muito subjetivo. Uhum. Então, para mim, às vezes usar em português 80% da aula vai ser prudente. Assim, a gente precisa estabelecer, né, o que é isso. Então, na verdade, estou tentando ver aqui as páginas, mas eu fiz uma lista baseada também em outros autores, uma tabela dos usos que são mais comuns, né, do português nas aulas. Algumas outras pesquisas anteriores nesse campo. E aí a gente tem aqui alguns usos que são considerados, vamos assim dizer, eficientes ou que professores usam, né? Primeiramente, o que professores usam? Quando é que eles usam? Nas pesquisas que foram feitas, né? Então, esclarecer conteúdo, os alunos fazendo pergunta, dar instruções para atividades, estabelecer o rapport, né? O relacionamento, é, traduzir palavras, tem uma lista aqui enorme, né? Então, eu acho que assim, é um pouco difícil você dizer o que é prudente ou não, porque depende muito do seu aluno, da sua aula, né? Se você conhece o seu aluno, você sabe até onde ele pode ir, né? Ah, eu sei que você consegue falar isso em inglês. Você pode ir lá e além, né? Testar esse aluno. Não, mas você sabe, você aprendeu, sei lá, Classroom Language na primeira aula, por que não, né? Então, talvez a gente possa meio que exigir, talvez exigir seja uma palavra forte, mas Uhum, pedir para que o aluno recorra só à língua-alvo quando ele já tiver tido acesso a ela, né? Então, se eu já aprendi Classroom Language, para que eu vou uhum, falar em português lápis? Então, exatamente. talvez exigir nesses Uhum. casos. Isso, é muito relativo, né? Não posso dizer assim, é só isso. Mas essas são algumas funções que são comuns, entendeu? Esclarecer uma dúvida de um aluno, Sim. né? Deixar ele fazer uma pergunta também. E no meu TCC, o que eu fiz? Eu observei aulas de uma turma de inglês básico lá na Uhum. universidade, tem um núcleo de línguas lá, e os alunos aprendem inglês. A turma tinha mais ou menos 17 alunos. E eu De gravei. nacionalidades diferentes? Não, eles eram brasileiros. Oh, E, e aí,
eles... Ah, isso foi aqui. Só um momento aqui, tá me escutando? Tô. Tá, né? Tá tranquilo aí, ok. Tá. Então, voltando, né? Eu observei, gravei o áudio de 4 aulas e cada aula era longa, 2 horas de aula. E aí eu gravei esses áudios e transcrevi as partes da aula em que o português foi usado, né? Não transcrevi a aula toda, porque seria muitas horas, era só um TCC. Então, dessas 4 aulas, eu consegui coletar 180 amostras, né, de uso do português na aula. E aí eu coloquei, eu fui classificando, né? Aqui a professora usou para esclarecer coisas relacionadas ao conteúdo. Aqui ela usou para traduzir. Aqui ela usou para checar o understanding, se o aluno entendeu. Entendeu? Fui fazendo isso. E aí, na minha pesquisa, claro que foi uma turma só, não é? Claro que a gente precisa de mais pesquisas nessa área, não existem tantas, mas nessa turma, 28% das vezes foi assim, o número um, a estratégia mais recorrente foi a professora esclarecendo dúvidas relacionadas à gramática, Uhum. entendeu? Crescimento de dúvidas. Sim. Exatamente. E segundo lugar foi os alunos fazendo perguntas tirando dúvida, vamos assim dizer. Estou tentando traduzir, porque eu escrevi em inglês e eu tentando aqui, né, fazer aqui o code Pode switching. fazer um code switch, tá de boa. Isso. Inclusive, né, vou falar um pouquinho sobre isso, mas tudo isso que a gente faz, né, aí vai português, um pouquinho de inglês, porque são estratégias de discurso, né, o code switching. E Exatamente. nós, pessoas que nós não somos monolíngues, né, nós temos essa vantagem de poder fazer esse code switching e ajudar os alunos. E aí, em terceiro lugar, foram instruções, dar instruções para uma atividade, para ser realizada. Quarto Uhum. lugar foi rapport. Quinto lugar, traduzir palavras, né, ou frases. E aqui tem uma lista inteira, né, das estratégias que foram mais utilizadas. E falando um pouquinho, né, do code switching, eu meio que comparei assim, essas estratégias com diferentes funções de code switching. Ótimo. Então, foi muito engraçado assim que eu consegui perceber que quando a professora ela está esclarecendo o conteúdo ou os alunos tirando dúvida ou dando instruções para uma atividade, ela estava qualificando a mensagem. Ou seja, você começa a frase em inglês e você adiciona uma informação nova em português. Um Uhum. exemplo aqui, a professora falou o seguinte, deixa eu ver aqui. Uma pessoa perguntou o significado de working, né? Porque eu não entendi working como funcionar, né? Uma coisa está funcionando, it's working. Ah, E aí a professora falou, my cell phone is working, ok? If it's not working, it's not working, ok? Por exemplo, quando cai a rede, você pode dizer. E aí ela falou, it's not working. Então, isso ah, foi uma message qualification, né? Ela qualificou a mensagem. sim, entendi. E aí, outra estratégia muito recorrente, né, de code switching foi a message reiteration, que é você reiterar a mensagem, você falar em inglês e repetir a mesma coisa, depois em português. Por exemplo, ela estava falando sobre gramática, a pessoa não estava entendendo por que você colocava, por exemplo, tem o S, né, plural, e aí tinha IS em algumas palavras, não era somente o S. E aí ela falou, the general rule is to add S. A gente vai adicionar S, que é a regra geral. Entendeu? E aí depois ela volta e repete de novo em inglês? Na verdade, ela falou Não primeiro em necessariamente. inglês. Não necessariamente. Ela aqui falou primeiro em inglês, né? The general rule is to add S. E depois ela falou a mesma coisa em português. Entendeu? Entendi. E isso aconteceu várias vezes. E esse curso, né? Eu trabalhava lá também. Não era assim um curso privado, era da universidade, mas a gente tinha que falar
inglês 100% às vezes. Então, ela sabia que estava gravando e tudo mais, mas foi meio que assim, ela não conseguia, entendeu? Os alunos perguntavam. E aí ela ia e falava mesmo em português, entendeu? E era muito recorrente? É, eu observei, assim, foram 4 aulas, né? No começo do semestre e indo um pouquinho para o final. No começo era mais. Nas últimas aulas diminuiu bastante. Ah, E acho que também por ser uma turma maior, tinha 17 alunos, entendeu? isso E é muito... eles não, e a gente não Raramente eles vão tinha estar no mesmo nível, né? isso, Mesmo e a gente sendo não todos tinha iniciantes. projetor lá, assim, tinha, mas tinha que buscar e instalar. A gente não tinha assim muita estrutura, infelizmente. Então era bem difícil, né? Ela Acho precisou que isso é usar bastante. essencial. A gente saber quem são os nossos alunos, qual é o nosso contexto social, né? E a escola onde a gente está. Isso, Uhum, isso é essencial. Então, para as pessoas que isso. estavam falando aí antes, se não é uma muleta e tal, ela pode ser se for num contexto extremamente privilegiado, né? Talvez não seja realmente necessário com tanta frequência, desde que a Uhum, gente tenha acesso a vários recursos. Então, se você tem na sua mão um tablet, um celular, um computador, um dicionário, monolíngue, sei lá, quaisquer estratégias que sejam essas, é muito uhum, importante pensar em contexto social. Então, uhum, pode ser. Eu, por exemplo, raramente preciso. Mas exatamente. no contexto de escola pública, quando fazia estágio em escola pública, era outra coisa. Uhum, isso. E como você falou, eu não sei muito bem como são as suas aulas, mas, por exemplo, eu dou aula online e geralmente é one-on-one, né? Um aluno ou no máximo dois. É muito mais fácil quando eu tenho uma pessoa só, pelo menos para Sim. mim, assim, do que quando eu tenho um grupo inteiro, né? E E grupos pequenos também são ok. Assim. uhum, Eu dou as aulas de outras línguas também, então eu transferi a experiência do inglês para os outros idiomas. uhum, Mas minha aula de alemão, por exemplo, desde a primeira aula, eu quase não preciso usar português. E não preciso mesmo, não é que uhum, eu estou evitando a qualquer custo, não. uhum, Porque eu tenho acesso a várias estratégias e tecnologias e etc. uhum. Isso, e eu acho que o objetivo aqui não é assim dizer para você também não ir para outro extremo, né? Você Aham. tem que usar, entendeu? Assim, eu acho que o objetivo aqui é você entender que se você precisar usar, né, você tem a necessidade, você pode, por que não? Né? Isso não vai atrapalhar, né, o aprendizado do seu aluno. Ele vai misturar as línguas, é parte do aprendizado. Tem pessoas que falam, ah, mas essa minha aluna, e não, ela fala tudo em inglês, mas tipo, a frase, a estrutura toda do português. A Isso estrutura, né? e isso Às não é vezes a porque você. prosópia. Isso. Exatamente. Isso não é porque você falou uma coisa em português na aula. É parte normal, assim, do aprendizado mesmo. Entendeu? É inevitável, né? Vai acontecer. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Né? Também não quero ir para o extremo. Ah, gente, tem que usar sim, porque se você não está usando português, está matando seus alunos, os sonhos deles. Não é bem assim, entendeu? A gente não quero ir para os extremos aqui. É tudo a sua aula, os seus alunos, você conhece bem, mas saiba que se você precisar traduzir, precisar usar, você tem uma atividade maravilhosa, mas ninguém entendeu. E você explica, e você dança, faz a mímica toda, né? E ninguém entende. Você pode sim explicar em português, eles não vão, pronto, morreu, eles não vão aprender mais nada. Não é assim, entendeu? Claro. É ótimo num mundo tão polarizado e tão cheio de extremismos, né? Relativizar algumas coisas é bom, suaviza um pouquinho. E Exatamente. eu não sei, estava pensando aqui em filtro afetivo mesmo, né? O que que você Uhum, gera quando você impõe uma regra como não pode de jeito nenhum. Na ansiedade que isso gera no aluno, nos uhum, bloqueios que isso pode gerar, no desânimo, ai, não estou entendendo nada, vou desistir. uhum. Deve acontecer com Exatamente. frequência também. Eu estou procurando aqui uma das amostras aqui é um momento que um aluno ficou muito, ele queria contribuir com alguma coisa na aula, não consigo lembrar agora,
Isso aqui foi em 2017, então faz um tempinho já. Mas eu não lembro muito bem aqui qual foi a ocorrência. Ah, tá Que aí, tranquilo. uhum, Se eu não conseguir achar agora também, a gente põe depois. queria muito achar, mas não sei se eu vou conseguir aqui. Mas ele tentou fazer uma pergunta e a professora ficou, né? I don't understand. E ele tentou, aí ele, esquece. E ficou muito Existe, né? frustrado. Existe. Uhum, Então, assim, é melhor que o aluno tente na língua-alvo, mas se ele não uhum, conseguir, vai podar a pergunta. Uma isso. estratégia legal também, se for uma regra da escola, por exemplo, que independe do professor, é uma escola que impõe essa regra e o professor está sendo monitorado, o aluno também cobra isso, né? Porque às vezes vem como uma vantagem comercial para o aluno. Tipo, aqui a gente só fala inglês. Então, quando você fala português com o aluno, já passei por isso, o aluno Uhum, cobra, ele fala assim, mas não pode falar português, por que você está falando aham, português? Então, talvez deixar para o final da aula. Então, assim, se você tem uma uhum, dúvida que eu conseguir te esclarecer só em português, anota aí no final da aula a gente conversa. uhum, Então, anote 5 minutinhos no final, 3, sei lá, para não interromper o fluxo de inglês na aula tão desejável e uhum. essencial. Então, às vezes, Verdade. né, alguma coisa assim. A Paula falou sobre gramática. Peraí que eu perdi o comentário. Uhum. Ah, achei. Mas com relação à gramática, acredito que independe da realidade da escola e do professor. Dependendo do conteúdo gramatical, ajuda bastante. Eu me arriscaria a dizer que nem só em relação à gramática, mas a pronúncia também. Às vezes a gente tem Uhum. falências, por exemplo, teacher. Você falar Aham. que não é tia igual no Sudeste, mas é tia, Isso. Que nem né? Isso Recife. é um som que existe no Tia. português. É um som que existe no português, então, assim, eu facilitaria muito a vida do meu aluno se eu conseguisse fazer essa relação fonética. Uhum. Na gramática, por exemplo, qual que é o conditional, que é igualzinho? É, é o Ai, primeiro? Acho que é o sei lá, eu primeiro, acho que, eu né? acho Que que eu. qualquer conditional é igual, tô pensando aqui. Se eu. Se eu tenho dinheiro, eu viajo. If I É, travel, aham. money I travel. E se eu tivesse dinheiro, eu teria viajado. Eu acho que é o third, é o mais difícil de Uhum. todos, e que é O muito third. difícil para os alunos. Eles ficam assim, suando e tal. É exatamente igual em português. Então, Uhum. às vezes, falando uma frase, alivia a tensão. Não quer dizer que eu vou ficar o resto da aula usando isso, né? Mas alivia a Exatamente. tensão, alivia a ansiedade e o aluno consegue continuar Uhum. e progredir. Isso. Talvez eu não precise ficar uma aula inteira de 1 hora tentando enfiar na cabeça dele em inglês como é que funciona. Não sei. Isso, exatamente isso mesmo. Então, eu espero que, assim, essa conversa tenha ajudado vocês a refletir, né, o porquê das práticas, né, coisas que a gente faz e muitas vezes, eu faço porque me ensinaram assim, mas, sei lá, entendeu? A gente precisa pensar, mas por que que eu não posso, né, que, por que que vai atrapalhar meu aluno se eu falar uma coisinha em português na aula, não é? Ótimo. Eu acho que é opção para tudo, né? O porquê sim e o porquê não. A gente precisa, enquanto Uhum, educador, questionar as nossas práticas, questionar o que está no livro didático, questionar a metodologia de uhum. escola. E essa sempre foi uma verdade engolida por mim e por várias pessoas. Não pode. Então tá, não pode. Isso. Mas por Aham. quê? Exatamente. Então, todos os autores que eu pesquisei, né, na época e recentemente, Cambridge, eles publicaram um artigo muito legal também, que explica bem, né, esses usos, né, da língua materna nas aulas de língua estrangeira. Ninguém, assim, tem como posso dizer, não há uma base sólida, né, de que você utilizar a língua quando necessário, não há nenhuma pesquisa que mostre que isso atrapalha o seu aluno, o aprendizado dele, entendeu? Não Ótimo. há base nenhuma nisso, né? Uhum. Então, muitas vezes, né, eu antes também, quando não tinha pesquisado sobre esse assunto, né, eu não posso usar e pronto, né? Mas por que não? Mas eu não sei. É bom a gente pesquisar sempre, entendeu? Eu sei que, claro, né, nós professores também temos 1 milhão de coisas para fazer e tudo mais, mas sempre se perguntem, né, o porquê.
E não tem nenhum estudo assim que comprova isso. Ai, porque você, sei lá, traduziu, você falou do tia, né? Eu falei tia na aula. Isso não vai atrapalhar o seu aluno, entendeu? Ele não vai Vai aprender por causa estragar disso. o cérebro dele, né? O É, processo de pois desenvolvimento. é. Vamos dar mais crédito para os nossos alunos. Confiar neles melhor. Exatamente. 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 Inclusive, aquele documento de Cambridge que você me enviou, eles falam que teve uma reformulação no CELTA, que é o certificado para professores, né? Que Uhum. foca bastante em multilinguismo. Igual. Inglês. Multilingualismo, gostei. Porque é uma habilidade desejável hoje, que os alunos saibam Uhum. transitar entre idiomas diferentes. Então, a gente Isso. prega tanto o bilinguismo em escolas. O que é ser bilíngue? Né? Não é eu falar português o tempo inteiro ou inglês o tempo inteiro, mas sim saber em quais contextos sociais, em quais situações eu preciso usar Uhum. português, em quais situações eu preciso usar inglês, quando que eu vou precisar transitar, usar o code switching. Uhum. Isso é uma habilidade desejável para os alunos de hoje. Uhum. Isso, exatamente. Uhum. Eu acho que isso rende uma outra live, viu? De translanguaging, Uhum. Leiam esse artigo, multilingualismo. gente, muito bom. Eu achei muito legal. Eu queria ter encontrado esse artigo na época que eu fiz. Eu não tinha muita coisa disponível sobre esse assunto. E foi difícil Quando? pesquisar. Foi em 2017, mas não tinha tanto, sabe, assim, não foi tão fácil encontrar pesquisadores nessa área. É engraçado. É porque eu acho que é uma febre recente, né? Essa questão do bilinguismo. Ela Uhum, suscitou várias questões adormecidas no ensino e no aprendizado de línguas, assim. uhum, Então, eu acho que pode ser por isso. Tem sido, sei lá, nos últimos 2 anos que eu tenho ouvido falar mais. uhum. É bem recente mesmo. Né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, mas é isso, gente. Uma coisa que também queria, né, adicionar é que eu pensava, né, quando eu não conseguia fazer a minha aula, sei lá, sem nem nada de português, de português, né? Eu pensava que, minha aula foi um fracasso, né? Eu sou um fracasso como professora, né? Eu usei português, entendeu? Assim, eu não quero que vocês pensem, porque eu precisei usar, né? Eu fracassei. Não é, Uhum. mas porque você usou, você teve que usar porque você não sabe, você não tem estratégia. Não é somente isso, entendeu? É a necessidade também. Não pensem que, porque minha aluna, ela fica nervosa e não consegue, eu tenho que usar, eu não sou um professor bom, eu não tenho estratégia. Não é isso, Não, entendeu? você tem uma estratégia também, a mais. Exatamente, é outra estratégia. Uhum. É só mais uma estratégia. Então é isso. Acho que o resumo é que não é proibido, mas também não é recomendado usar 100% do tempo. Não é que você está pregando o Uhum. contrário, Isso, certo? exatamente, Mas não, usar com jamais, prudência. Usar com prudência, jamais. usar como estratégia, saber o Uhum, momento adequado para isso na sala e também fora dela, uhum, talvez, igual você mencionou o Instagram, certo? uhum. É isso mesmo. Parar de, Uhum. de polarizar e de usar de extremos. Tá? Exatamente, né? Os extremos, né? Sempre os extremos. Então, lembre-se disso também, né? Que até historicamente, como a gente falou no começo, né? Essa ideia de inglês, somente inglês, né? Também tem esse pano de fundo histórico, né? De aqui é dos Estados Unidos e só se fala inglês e vocês não podem falar. é, eu não lembro se eu enviei esse artigo nas referências que eu te mandei, eu vou olhar depois. É, tem um exemplo de um aluno que ele fala também, né, das escolas aqui, na época da década de 60, por aí, é, aula de inglês, e aí ele foi fazer um comentário em espanhol com um amigo, e aí ele foi expulso da sala. Ele foi, sei lá, acho que foi ajudar, uma coisa assim, e expulsaram, porque É, você falou espanhol. Não pode, não pode falar entendeu? sobre isso. É. Uhum, Então é isso, acho que a gente vai encaminhando para o final. uhum, Amanhã, então, eu disponibilizo todas as referências que foram mencionadas aqui, outras mais. Se alguém tiver
sugestão também de texto ou de vídeo, de podcast, qualquer fonte que seja, pode me Uhum, enviar. Que a gente mantém esse contato, o diálogo está aberto aqui. Imagino para a uhum, Natália também esteja com aberto certeza. no Se Insta alguém estiver dela. interessado em ler o meu TCC, eu posso disponibilizar também, Eu quero. entendeu? Vamos compartilhando aqui as coisas. Tem Vamos, algum isso, a gente vai comentário, alguma pergunta deixa eu ver final? alguma coisa aqui. Mas eu não vi mais, não. Fantástica discussão. Entre traumatizar o aluno e usar português, eu prefiro usar português quando realmente necessário. Acho que é tudo um pouco, né? Uhum. É, Então, gente, abrimos aí as lives do ano de uma forma muito Primeira, olha, boa. privilégio, A primeira, você ia fechar o ano com chave de ouro já. Aí né? agora você Abrir. abriu o ano com chave de ouro. Maravilhoso. Aham, E eu aham. queria avisar também que as lives desse ano vão ser quinzenais. Eu não vou conseguir manter aquela frequência semestral, frequência semanal, mas semana Uhum, que vem tem. Porque eu vou começar a partir da semana que vem a fazer quinzenalmente, para poder uhum. encaixar nos compromissos profissionais e pessoais que eu tenho esse semestre. Uhum, Tá com bom? certeza. Muito obrigada, Então, Joyce. Agradeço mesmo por esse momento, né, esse espaço de poder compartilhar isso com vocês. Obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada mesmo pelos comentários, né? Eu aprendi muito também nesse momento de conversa com você. Acho que, né, foi muito, muito bom mesmo. É muito a gente produtivo. vai isso, a gente troca muito. Eu estou muito feliz também. Eu sou do time da Cris aqui da Imersos, que é radical pro outro lado. Tipo, não usa português de jeito nenhum. E eu consigo enxergar os pontos em que eu preciso trabalhar. Isso é muito importante Uhum, porque a gente precisa refletir sobre a nossa uhum, prática sempre, né? Continuar questionando e se perguntando e compartilhando, lendo o outro lado também, ficar sabendo do outro lado. Então, eu agradeço uhum. muito a sua participação, foi muito rico para De mim e para todo mundo. nada. Obrigada, Eu fiquei muito gente. feliz de ter recebido você. Né? Eu E também tô agora, boa feliz. noite. Agora é boa Boa noite, tá? noite. Agora é 6h27, tá tudo escuro Ah, já. ó, o Uhum. Francisco está aqui participando, mexendo em todas as minhas luzes, meu gato. Então, Oh, que fofo. ele é muito fofo. Tá aqui dando cabeçada na luz. Me falando que tá na hora de acabar. Então tá. Oh, Então a gente se vê, se obrigada. fala. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.